Irmãos, como é gostoso ouvir a Yasmin cantando, né? Louvado seja Deus, viu, Yasmin? Parabéns, continue firme aí. Eu imagino ela ainda daqui mais alguns anos. Se já está excelente agora, imagine, mas vai gravar um CD. Vai gravar um CD, em nome de Jesus, né? Amigos, bom, feliz sábado a todos vocês. Aqui eu não cumprimentei. Muito bom poder estar aqui nessa manhã de sábado. E eu queria, nesse momento, apresentar aqui o nosso pregador dessa manhã, o pastor Celso. Por gentileza, pastor, pode se dirigir à frente. Pastor Celso é o nosso líder para todo o território aqui da Associação Paulista Sul, para a área de publicações e espírito de profecia. Então é um grande homem de Deus, tem feito um trabalho extraordinário aqui no nosso campo, né? Louvado seja Deus pela vida dele. E hoje ele está aqui com a presença da sua querida esposa, a irmã Anne, fisioterapeuta. Estou aprendendo aqui a língua aqui, né? Então seja bem-vindo também, tá bom, Anne? Deus seja louvado pela sua vida, pelo trabalho também que você realiza, né? Uma família ministerial abençoada aqui para o nosso campo. Deus abençoe, pastor. Boa pregação. Obrigado, pastor Sérgio. Feliz sábado. Feliz sábado. Tudo bem com vocês? Hoje, para mim, é um grande privilégio estar aqui na igreja de Angatuba. Falei certo? Angatuba. Sim. Quando eu vi eu procurei no Google, no GPS, aí eu falei, nossa, que legal o nome Angatuba, né? Aí quando eu coloquei na IA, o que significa Angatuba? Tá muito longe. Brincadeira. Mas Deus seja louvado pela vida de vocês. Eu gosto muito quando eu venho para uma igreja que é um pouco mais afastada da cidade, mas eu vejo uma igreja forte naquela região. Sabe por quê? Sabe o que isso mostra? Isso mostra que tem uma grande quantidade de irmãos comprometidos com a verdade do Evangelho. Às vezes a gente está em São Paulo, o pastor Sérgio, que rodou muito, né, pelas igrejas da PS pregando, né? Ele foi assistente do departamento de evangelismo, ele visitava muitas igrejas na capital, que às vezes a gente via uma igreja que tinha tudo para estar cheia, né? Mas às vezes com pouquíssimos membros. E às vezes a gente olha para uma igreja afastada da cidade, mas com uma liderança forte, irmãos comprometidos. Isso mostra o quanto vocês são comprometidos com o Evangelho e amam o Senhor Deus. E louvado seja Deus pela vida de vocês. Pastor Sérgio é um querido amigo. Eu acho que ele não se lembra, mas quando eu cheguei na PS como pastor, em agosto de 2022, ele foi uma das primeiras pessoas que me recebeu. A gente teve uma reunião de pastores lá na PS, ele foi o primeiro a me cumprimentar e dar as boas-vindas. Acho que eu nunca tinha te falado isso, né? Mas ele foi um dos primeiros, um grande amigo, um grande pastor, e vocês têm um pastor aqui que ele ama a Deus, ama a família e ama a sua igreja. Tenho certeza que, infelizmente, um pastor ele não fica durante toda a vida num distrito só, né? Louvado seja Deus por isso também, porque a gente precisa rodar, né? Mas quando ele for embora, vocês vão sentir muita falta dele. Vocês têm um santo homem de Deus e uma família abençoada aqui, tá bom? Louvado seja Deus pelo pastor Sérgio, pela Tati, sua esposa, e pelos seus filhos. Deus seja louvado pela vida de vocês. Eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, no capítulo 24. Evangelho de Mateus, capítulo 25, e nós iremos ler do verso 14 em diante. Evangelho de Mateus, capítulo 25, do verso 14 em diante. O Evangelho de Mateus, só fazer um pedido, você só baixar um pouquinho o volume, por favor? Bom, o Evangelho de Mateus, ele foi... Obrigado. O Evangelho de Mateus, ele foi muito provavelmente o terceiro evangelho a ter sido escrito. Ele foi escrito pelo discípulo de Jesus, Mateus, e ele escreve esse evangelho com um propósito muito claro, de provar às pessoas que Jesus é o Messias. E quando ele vem para o capítulo 25 do Evangelho de Mateus, é uma porção do evangelho voltada a falar sobre os últimos dias. E eu acredito que nós estamos nos últimos dias da nossa história nesse mundo, amém? Amém. Tem alguém que tem alguma dúvida disso? Não, né? Louvado seja Deus que você não duvida disso. E esse é um texto voltado para que nós pensemos como deve ser a minha e a sua postura hoje nos últimos dias. Você já encontrou? Sim, amém? Então, com a sua Bíblia aberta, eu quero te convidar a fechar os seus olhos
para termos mais uma oração. Vamos orar? Senhor Deus eterno Pai, nós queremos te agradecer, Senhor, porque o Senhor nos trouxe à tua casa nessa manhã. Nós já entoamos louvores a ti, já te reconhecemos como nosso Criador e mantenedor por meio da devolução dos dízimos e das ofertas, e agora queremos ouvir a tua voz por meio da tua palavra. Fala conosco, Senhor, é o que te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Bom, Evangelho de Mateus, capítulo 25, do 14 em diante, diz o seguinte: Pois será como um homem que, ausentando-se do país, chamou os seus servos e lhes confiou os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro deu 2 e a outro deu 1, de acordo com a capacidade de cada um deles. E então partiu. O servo que tinha recebido 5 talentos saiu imediatamente a negociar com eles e ganhou outros 5. Do mesmo modo, o que tinha recebido 2 ganhou outros 2. Mas o servo que tinha recebido 1 talento, saindo, fez um buraco na terra e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, o senhor daqueles servos voltou e fez um ajuste de conta com eles. Aproximando-se o que tinha recebido 5 talentos, entregou outros 5, dizendo: O senhor me confiou 5 talentos, eis aqui outros 5 que ganhei. O senhor disse: Muito bem, servo bom e fiel, você foi fiel no pouco e sobre o muito colocarei. Venha participar da alegria do seu senhor. E aproximando-se também o que tinha recebido 2 talentos, disse: O senhor me confiou 2 talentos, eis aqui outros 2 que ganhei. Então o senhor disse: Muito bem, servo bom e fiel, você foi fiel no pouco, sobre o muito colocarei. Venha participar da alegria do seu senhor. Chegando por fim o que tinha recebido 1 talento, disse: Sabendo que o senhor é homem severo, que colhe onde não plantou e ajunta onde não espalhou, fiquei com medo e escondi o teu talento na terra. Aqui está o que é seu. Mas o senhor respondeu: Servo mau e negligente, você sabia que eu colho onde não plantei e ajunto onde não espalhei? Então você devia ter entregado meu dinheiro aos banqueiros, e eu, ao voltar, receberia com juros o que é meu. Portanto, tirem dele o talento e deem ao que tem 10, porque a todo o que tem mais será dado e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Quanto ao servo inútil, lancem-no para fora nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Esse aqui, ele é um texto bastante conhecido. Eu tenho certeza que todos vocês já devem ter ouvido algum sermão sobre essa parábola, mas eu gosto sempre de voltar em alguns textos e revisitá-los, para a gente poder tirar algumas lições que talvez a gente não tenha percebido em primeira leitura. O que é muito interessante? Todos nós sabemos que isso é uma parábola, e quando a gente vai para o texto bíblico, a gente lê o texto, a gente busca interpretar o texto. E o que é interpretar o texto bíblico? É buscar entender qual foi o significado que a pessoa que escreveu tinha. Então, por exemplo, quando eu leio o Evangelho de Mateus, eu não vou ler para buscar a minha opinião sobre o que Mateus disse. Eu leio para buscar entender o que é que Mateus quis dizer quando ele escreveu isso. Certo ou errado, igreja? Certo? Então, quando a gente vai interpretar as parábolas, nós temos que tomar 3 cuidados. 3 cuidados para a gente não interpretar errado. O primeiro cuidado é a gente exatamente entender o que é uma parábola. Uma parábola é uma história fictícia que ou foi criada por Jesus, ou que as pessoas já contavam na época para ensinar alguma outra coisa. Era uma história. Não quer dizer que o que está escrito aqui necessariamente aconteceu, mas é algo usado para ilustrar uma realidade sobre verdades espirituais. Eu cresci com a minha mãe me contando muitas histórias. Eu não sei quem de vocês teve o privilégio de ter um familiar que gostava de contar histórias para você. Eu tive esse privilégio, o irmão ali também, né? Quando eu era criança, a gente morava numa casa muito simples, era um quarto para os meus pais e um quarto para mim e para minha irmã. E sempre antes de dormir, minha mãe, que era uma cristã muito piedosa, vinha no quarto, orava comigo e com a minha irmã, e ela contava uma história antes da gente dormir. E eu cresci com a minha mãe contando algumas histórias, entre elas a história do homem e da cobra. Não sei, todo mundo já ouviu uma história do homem e da cobra em algum lugar, né? Qual era a história que minha mãe contava? De um homem que ele morava numa fazenda, e um dia ele foi rachar lenha para botar no fogão, e ele viu uma cobra que estava morrendo. Então ele ficou com dó da cobra, pegou a cobra, levou para casa, cuidou da cobra, tratou as feridas, levou no veterinário, cuidou daquela cobra. E ele deixava ela do lado do forno para ela ficar aquecida, quentinha, né?
E aí um dia ele foi pegar lenha para fazer comida. Quando ele botou a mão onde estavam as lenhas, a cobra veio e picou ele. E aí ele olhou para aquela cobra e falou: meu Deus, eu cuidei de você, tratei de você, cuidei como se fosse minha filha, e você veio agora e me feriu. Por que você fez isso? Aí a cobra olhou para ele e falou: cada um dá aquilo que é da sua natureza. Sua natureza é amar, a minha natureza é trair. Aí minha mãe olhava para mim e falava assim: cuidado com quem é cobra, cuidado com quem é cobra criada. Bem pedagógico para uma criança de 5 anos. Mas por que eu estou falando isso para vocês? Porque isso era uma parábola. Era uma história que minha mãe contava para ensinar uma outra realidade. A parábola dos talentos, ela é uma história que Jesus provavelmente criou para ensinar algo para seus discípulos. Segundo erro que a gente precisa tomar cuidado quando a gente vai interpretar uma parábola é não começar pelas aplicações. Como assim? Quando a gente vai para o texto, primeiro a gente entende o que o texto quer dizer, para depois trazer uma aplicação para a nossa vida. Mas quando a gente já vai buscando direto as aplicações para a nossa vida, a gente vai errar tanto as aplicações quanto a interpretação. Quer um exemplo muito simples? Eu vou usar uma outra parábola para você entender, tá? Vamos pensar na parábola das 10 virgens. Casamento, as 10 virgens fazem um cortejo, e quando o noivo chega, elas estão dormindo. Tudo bem até aí? Você lembra da parábola? Vou precisar da sua ajuda para você entender, tá bom? Quem é o noivo da parábola das 10 virgens? Vocês responderam meio fraco, eu fiquei até preocupado. Vamos lá. Quem é o noivo? Jesus. Quem é a noiva? A igreja. Quem são as 10 virgens? Nós. A igreja. Aí eu fico meio na dúvida. Nós não somos a igreja? Somos a igreja, sim ou não? Sim. Então, como que o noivo já casou com a noiva e casou com a gente e a gente ficou de fora do nosso casamento? Eu devia tirar uma foto da cara de vocês agora, foi muito legal, sabe? Você percebe que se a gente começa pelas aplicações, a gente erra, entendeu? Só que eu não vou falar agora a aplicação da parábola das 10 virgens, senão o pastor Sérgio não me chama aqui para pregar de novo, entendeu? Fica para outro sermão. Então você entende que a gente não pode começar pelas aplicações. Porque, por exemplo, se a gente começa pelas aplicações e eu pergunto para você o que são os talentos na parábola, provavelmente alguém vai olhar para mim e vai dizer o seguinte: pastor, são os dons espirituais. Só que é muito engraçado porque na teologia dos dons espirituais, quando a gente vai lá para 1 Coríntios 12, é impossível você receber um dom espiritual e não usá-lo. Então não tem como você receber um dom de Deus e Deus tirar esse dom porque você não usa. Porque de acordo com 1 Coríntios 12, Deus dá o dom e não tem como você não usar. Consegue entender? Então nós não podemos começar pelas aplicações. E o terceiro erro que a gente pode cometer é não entender o contexto da parábola. Para a gente entender o contexto, a gente vai ter que voltar a alguns textos. O texto ele começa, da parábola dos talentos, ele começa lá no capítulo 24, no verso 1. Pode voltar sua Bíblia, nós não vamos ler todos os textos, tá bom? Mas a gente só vai passar nos assuntos para você entender. O capítulo 24 de Mateus, ele começa com Jesus passeando por Jerusalém, passando na frente do templo. E aí os discípulos olham para Jesus e começam a contar vantagens sobre o templo. Falam: nossa, olha só que igreja bonita, que lugar bem construído. E aí Jesus olha para eles e fala o seguinte: é bonito e tal, mas vai ser tudo destruído, vai tudo cair por terra. E aí os discípulos chamam Jesus no canto e falam: mestre, então conta pra gente, quando é que o templo vai ser destruído e qual é o sinal de que o seu reinado como Messias vai começar de fato? E aí Jesus começa um discurso que nós conhecemos como o sermão profético, em que ele fala os sinais da destruição do templo e também sinais de que o reinado messiânico estava para começar. E depois de falar sobre isso, então nós temos os sinais da volta de Jesus, a grande tribulação, ele fala sobre a volta dele, e então no verso 32 do capítulo 24, ele começa um sermão com uma ênfase em vigilância, com o povo de Deus tendo que se ater aos sinais de que ele está para voltar. Depois desses textos sobre os sinais, ele começa a contar parábolas. Ele vai a parábola do servo fiel e do servo mau, a parábola das 10 virgens, que são parábolas sobre vigilância. Parábola sobre vigilância. Tem a parábola dos talentos, e depois da parábola dos talentos, no verso 31 do capítulo 25, Jesus faz a descrição do grande julgamento. E é muito legal essa descrição, porque quem é condenado?
Quem é condenado não são as pessoas que necessariamente fizeram o que é errado, mas na parábola do julgamento é condenado quem tinha algo certo para fazer e deixou de fazer. Então é muito curioso que fala sobre vigilância antes da parábola dos talentos, e depois da parábola dos talentos o texto fala sobre serviço. Então a parábola dos talentos ela é como se fosse um sanduíche, que ele mistura vigilância e serviço. E agora que nós entendemos o contexto, a gente pode voltar para a parábola. Vamos pensar no que acontece na parábola. Tem um homem, a Bíblia diz que ele chama seus servos, porque ele vai dar uma tarefa para esses servos enquanto ele vai viajar. Esses servos da parábola não são escravos, eles são funcionários. Então nós temos um patrão, e esse patrão ele tem os seus funcionários. E ele está saindo para trabalhar, e a empresa dele funciona sem a presença dele, e ele deixa um trabalho para cada funcionário. O que é o trabalho de cada funcionário? Ele entrega os talentos para cada um deles. E o que são talentos? Os talentos na época de Jesus era uma forma de pagamento, era uma quantidade de dinheiro. Hoje em dia nós temos formas de pagar. A gente tem dinheiro, tem cartão de crédito, cartão de débito, o Pix, né? E não sei quantas pessoas ainda usam cheque, né? Não sei se tem alguém aqui ainda que usa promissória. Não sei se tem alguém que usa promissória, né? Acho que nem usa mais isso, né? Então essas são as formas de pagar hoje em dia. Na época de Jesus, a forma de pagamento era diferente. Eles entregavam moedas ou quantidade de dinheiro, um peso em ouro, prata, metais, correspondentes a dias de trabalho. Então, por exemplo, uma pessoa que trabalhava um dia ganhava uma dracma. A pessoa que trabalhava 10 dias ganhava um denário. Uma pessoa que trabalhava 32 anos... 32 anos não, perdão, falei errado. Dá quase 32 anos, né? Uma pessoa que trabalhava 6.000 dias ganhava o quê? Um talento. Então, um talento era a quantidade de dinheiro equivalente a 6.000 dias de trabalho. Quanto que daria isso hoje em dia? Um talento hoje em dia seria mais ou menos 486 mil reais. Aí eu te pergunto, é muito dinheiro ou é pouco dinheiro? É muito dinheiro, né? Se alguém aqui falou pouco, faz um pix aí que a reforma da igreja está aí, entendeu? Era muito dinheiro, gente. Então olha só que curioso, o rapaz que recebeu um talento, ele recebeu praticamente $500 mil. O que recebeu 2 talentos, recebeu 1 milhão. O que recebeu 5 talentos, 2,5 milhões de reais. Era muito dinheiro, gente, era muito dinheiro. E é muito curioso porque o que acontece? O que recebe 5 talentos, a Bíblia diz que ele faz o quê? Imediatamente, ele sai para negociar com esses talentos. Então, a função deles era ser o quê? Investidores, pessoas que faziam o dinheiro render. E esse primeiro investidor, o que ele faz? Ele pega 2,5 milhões de reais e ele precisa trocar em mercadoria, transforma aqueles 2 milhões de reais em mercadoria, vende, negocia, compra, vende, e ele consegue mais quanto? Mais 5 talentos. Ou seja, ele pega 2 milhões de reais, 2,5 milhões e transforma em 5 milhões de reais. Ele faz render 100%. Ele era um ótimo investidor, sim ou não? Sim. Era excelente. Eu queria encontrar alguém que fizesse meu dinheiro render 100%. O problema é que 100% de nada não é nada, não ia ajudar muita coisa. Mas ele é um investidor maravilhoso, entendeu? E aí vem o segundo investidor. Ele pega 2 talentos, 1 milhão de reais, troca por mercadoria, compra, vende, negocia, e ele consegue mais 2 talentos. Então ele pega 1 milhão de reais e transforma em 2 milhões de reais. Queria te fazer uma pergunta: quem é melhor, o primeiro ou o segundo? Os dois são iguais. Ambos têm o mesmo resultado, 100%. Só que aí vem o último investidor, o que recebeu $500 mil. Ele pega aquele $500 mil de reais e o que ele faz? Ele enterra o dinheiro. E eu queria te fazer uma pergunta: ele estava certo ou errado de esconder o dinheiro? Depende. E eu vou explicar para você o porquê, tá bom?
Os judeus, eles são muito conhecidos por lidar muito bem com dinheiro, né? E quando você lê o Talmud, que é um livro dos judeus, que você tem rabinos conversando, assuntos e traduções que eles têm desde a época do exílio babilônico, 600 anos antes de Jesus. Tem dois rabinos conversando e eles falam uma coisa que é muito legal. Eles perguntam: o que você deve fazer com o dinheiro? E o rabino diz o seguinte: que toda vez que você pega seu dinheiro, você precisa dividir ele em 3 partes. Estão comigo, sim ou não? Sim? Você pega seu dinheiro e divide em 3 partes. 1/3 do seu dinheiro, o que você tem que fazer? Sobreviver com ele. Então, quando você pega o seu salário, você tem que separar 1/3 e para viver. Todos os seus gastos, todas as suas despesas, tem que dar em 1/3 do seu salário. Quando eu olho para isso, eu penso: ou eu tenho que ganhar mais, ou eu tenho que viver menos. Mas é isso, é 1/3 para viver. Para o judeu, como segundo terço, você deveria fazer o quê? Transformar em mercadoria para vender. Ou seja, você pega o outro terço do seu dinheiro para fazer ele crescer. Então é uma ideia de investimento. 1/3 você vive, outro terço você investe. E aí você tem a terceira parte do dinheiro. O que você deveria fazer com a terceira parte do dinheiro? Enterrar. E aí a ideia de enterrar o dinheiro tem 2 possibilidades, porque ele diz colocar na terra. Então, ou seria você comprar um terreno, entendeu? Investir em terras, ou então você poupar. Mas ambas as 2 possibilidades é uma noção de poupança do dinheiro. Então é engraçado que o terceiro homem, ele enterra o dinheiro. O que ele está fazendo? Ele está guardando, ele está poupando. Mas onde está o erro dele de fazer isso? O erro dele é que ele guarda um dinheiro que não é dele. Ele poupa um dinheiro que não lhe pertencia. Ou seja, o trabalho dele não era poupar, o trabalho dele era investir. O erro do terceiro homem da parábola é que ele deixou de fazer aquilo que o Senhor pediu, aquilo que o Senhor esperava dele. Esse é o problema da parábola. Já que a gente entendeu o que é que acontece na parábola, vamos tirar agora algumas aplicações para a nossa vida, pensando nesses 2 pontos: vigilância e serviço. O que é vigilância, meus queridos? Vigilância é ter a noção de que Jesus pode voltar a qualquer momento. Vigilância é viver com a noção de que Jesus pode voltar a qualquer momento. E é muito curioso que a parábola nos ensina sobre vigilância. Por quê? O Senhor, ele dá uma tarefa e sai. Ele fala quando é que ele vai voltar de viagem? A parábola só diz que em um determinado momento ele voltou e prestou contas. Ou seja, Jesus veio a essa terra, morreu por mim e por você, ressuscitou e foi para o céu. Nessa ida de Cristo para o céu, ele falou: eu vou voltar. Ele disse quando? Ele marcou a data? Deus marcou. Deus já sabe de que Jesus vai voltar. Mas Jesus não falou isso para nós. O ponto é, Jesus está para voltar e nós não sabemos quando é que Jesus vai voltar. Mas nós precisamos viver constantemente, todos os dias, com a noção de que Jesus pode voltar a qualquer momento. E entender que Jesus pode voltar a qualquer momento se traduz em uma vida em santidade. E o que é uma vida em santidade? Uma vida em santidade não é aquela vida em que você nunca peca. Porque enquanto Jesus não voltar, eu e vocês teremos a natureza pecaminosa que nos faz ir contra aquilo que Deus espera de nós. Mas o ponto é que o pecado sempre será um acidente. O que ele não pode ser é um hábito. São os pecados acariciados, os hábitos pecaminosos, que são a nossa recusa constante em ouvir a voz do Espírito Santo falando no nosso coração. Enquanto Jesus não voltar, o pecado será um acidente em nossa vida. E louvado seja Deus que nós temos um advogado no céu que intercede por nós. Amém? Amém. Mas nós precisamos lutar constantemente contra o pecado. Nós precisamos viver vigilantes. É importante a gente entender que a luta contra o pecado, ela não é uma vitória contra a natureza pecaminosa, mas é pelo poder e pela graça de Deus vencer os hábitos pecaminosos.
Essa natureza será extinta quando Jesus voltar, e louvado seja Deus por isso. Mas enquanto isso, nós devemos lutar, viver na graça de Deus, na cruz de Cristo, de joelhos perante o Senhor, para que Ele nos dê o poder para vencer os hábitos que nos tiram do céu. Nós precisamos ter uma vida em santidade. Nós precisamos viver em santidade. É entender que Jesus pode voltar a qualquer momento. E se Ele pode voltar a qualquer momento, eu te pergunto, como é que você vai estar no momento em que Jesus voltar? Sabe qual é a única maneira de você estar em pé no momento em que Jesus voltar? É se você passar a sua vida de joelhos ao lado de Cristo Jesus. Amém. Viva na presença de Deus. Amém. Viva na presença de Deus. Ellen White, no livro Parábolas de Jesus, na página 331, ela diz o seguinte: Cristo não nos deu garantia alguma de que é fácil alcançar a perfeição de caráter. Não se herda caráter perfeito e nobre, não recebemos por acaso. O caráter nobre é ganho por esforço individual mediante os méritos e a graça de Cristo Jesus. Sabe o que essa citação significa para nós? Sabe o que ela quer dizer? Que graça não é o contrário de esforço, é o contrário de mérito. Você não tem mérito algum para estar na presença de Deus, mas a graça te habilita a se esforçar para permanecer na presença de Cristo Jesus todos os tempos. E é esse esforço que você tem de todos os dias levantar e colocar o seu joelho no chão e orar pedindo para que Deus te guie nesse dia. Esse esforço que você tem para permanecer nos caminhos do Senhor é o que vai te ajudar a alcançar a vitória que Cristo tem para cada um de nós. Pela graça de Cristo, nós somos habilitados a nos esforçarmos para permanecer na presença de Jesus. Aceite hoje o trabalho de Cristo em seu favor. Aceite a graça dele e permaneça nos caminhos de Jesus. Amém. Mas a parábola fala sobre duas coisas, como eu disse para vocês: vigilância e serviço. E a parábola diz que Deus nos deu uma missão. O nosso Senhor nos deu uma missão, e quando Ele voltar, Ele espera ver-nos cumprindo a missão que Ele nos deu. E é muito curioso, porque quando eu paro para pensar nisso, eu lembro de algumas coisas que aconteciam comigo quando eu era criança. Na minha casa era eu, minha irmã, meu pai e a minha mãe. E cada um em casa tinha um trabalho para fazer, né? E na casa que eu morava, a gente tinha um pé de ipê amarelo. Sabe aquela árvore de ipê amarelo? É linda aquela árvore, né? Mas eu odeio ela com todas as minhas forças. Por quê? Vou explicar para vocês. Quando chega o período do outono, parece que nasce mais folha só para cair. Entendeu? E aí forrava o quintal de casa. E quem que minha mãe mandava varrer? Era eu. Até hoje eu não posso ver uma vassoura que eu tô tremendo, sabe? Eu tenho traumas. Brincadeira. Só que era engraçado que minha mãe fazia o seguinte: ela olhava para mim e dizia o seguinte: filho, eu vou pro centro da cidade. A gente morava numa cidade pequenininha, né? Então, assim, eu tô indo pro centro da cidade e você tem que varrer o quintal. Quando eu voltar, eu quero ver esse quintal varrido. Aí eu olhava para minha mãe e falava: claro, mãe, pode ficar tranquila, deixa com o teu filho, que eu vou resolver. Ela saía de casa. Aí eu, no auge de toda a minha maturidade, aos 5 anos de idade, pegava, ligava a televisão, ia assistir Camundão dos Aventureiros, esquecia que a vida estava acontecendo e eu varria o quintal. Quando que eu lembrava que eu tinha que varrer o quintal? Quando eu ouvi o portão de casa, eu falava, vixe, lascou, né? E aí, lá ia eu falar para minha mãe que eu não tive tempo de varrer o quintal, né? Eu estava muito ocupado vendo o Camundão dos Aventureiros. Qual que é o problema? Eu perdi a noção do tempo que estava passando porque eu me distraía com a televisão. E nós precisamos entender que nós não podemos viver distraídos nessa terra, porque se a gente não, a única maneira da gente não se distrair nessa terra com as coisas que a vida nos dá, com o mundo que nós temos, é se nós tivermos a vigilância e fazermos depressa aquilo que Deus espera de nós. Se você não quer se distrair com a vida nessa terra, ao ponto de perder a noção de que Jesus está para voltar, cumpra a missão que o Senhor te deu. Qual é a missão que nós temos?
levar a mensagem do advento a todos da nossa geração. Essa é a nossa missão. Jesus está para voltar e nós precisamos anunciar a volta de Jesus para as pessoas. Só que nós precisamos entender que todos nós temos alguma habilidade que pode e deve ser empregada na salvação das pessoas. Eu queria que você entendesse o seguinte: quem prega da volta de Jesus não é só o pastor, não é o obreiro bíblico, não é só quem trabalha na escola adventista, não são quem trabalha na associação, não são os comportores. Todos nós somos chamados. E é importante você entender que todos nós temos alguma habilidade que pode e deve ser empregada na salvação das pessoas. Quer um exemplo muito simples disso? Talvez você olhe para mim e fale: pastor, eu acho que eu não sirvo para nada, não vou fazer nada, não tem como eu contribuir para que Jesus volte. Será que não? Deixa eu te fazer uma pergunta. Quem aqui trabalha? Levanta a mão para mim rapidinho. Temos aqui algumas pessoas que trabalham, né? E temos também aposentados que trabalharam a sua vida toda. Então eu queria que você entendesse o seguinte: você que tem uma profissão, isso significa que você tem um conjunto de habilidades que são tão úteis, que tem gente que está disposto a colocar dinheiro na sua mão para que você faça aquilo que você sabe fazer. Você já parou para pensar nisso? Quando a gente para pensar nisso, a autoestima até sobe, né? Mas, poxa, né? Eu sou tão bom em algo que as pessoas colocam dinheiro para mim para que eu faça o que eu sei fazer. E aí eu queria te fazer uma pergunta: se o ímpio aí fora reconhece as suas habilidades e coloca dinheiro na sua mão para você fazer o que você sabe fazer, será que Deus não vai reconhecer muito mais e vai poder usar o que você sabe fazer para que pessoas conheçam o Evangelho? É por isso que eu digo que todos nós temos alguma habilidade que pode e deve ser empregada na salvação de pessoas. Se talvez nós tivermos aqui na igreja, por exemplo, hoje, alguém que é, por exemplo, uma professora ou um professor, isso significa que você tem uma capacidade acima da média de retenção de conhecimento e você tem uma habilidade acima da média de passar esse conhecimento a pessoas. Será que então você não pode usar isso para reter o conhecimento sobre a palavra de Deus e transmiti-lo às pessoas? Se você, por exemplo, se a gente tiver aqui na igreja hoje um pedreiro, um servente de pedreiro, significa que você tem habilidades de construção muito boas. Será que você não poderia então, enquanto constrói a casa das pessoas, apresentar para elas que Deus está hoje preparando uma casa nas mansões celestiais para ela? Será que você não poderia doar um pouco do seu tempo para ajudar pessoas que moram em casas muito difíceis e ajudá-los a construir a sua casa, ajudá-los na reforma da sua casa e apresentar para eles que a igreja hoje está ajudando ele a ter uma moradia melhor nessa terra, enquanto Deus prepara para ele uma moradia na mansão celestial? Todos nós temos algo que podemos fazer para que pessoas conheçam a Jesus. Ellen White, no livro Parábolas de Jesus, na página 330, ela diz o seguinte: o desenvolvimento das nossas habilidades é a primeira obrigação que devemos a Deus e aos nossos semelhantes. Ninguém que não esteja crescendo diariamente em capacidade e utilidade estará cumprindo o propósito da vida. Fazendo profissão de fé em Cristo, comprometemos-nos a tornar-nos tudo quanto nos seja possível como obreiros para o Mestre e devemos cultivar cada faculdade ao mais elevado grau de perfeição para que possamos fazer o maior bem que formos capazes de realizar. Deus espera algo de nós, queridos. E nós precisamos usar aquilo que a gente sabe, aquilo que a gente tem nas mãos, para que pessoas conheçam a Jesus. E eu queria dar um exemplo para você, porque talvez você olhe para mim e fale: pastor, mas eu não sei fazer nada. Como que isso vai contribuir? Deixa eu te dar um exemplo da minha própria vida, então. Eu não sou nascido num berço adventista, não tive esse privilégio. Mas a minha família sempre foi cristã, de uma igreja evangélica tradicional. E quando eu tinha 4 para 5 anos de idade, um pastor, que era aposentado, um pastor jubilado, ele voltou a ser comportor e ele visitou a minha família. E ele fez uma assinatura da revista Nosso Amiguinho para minha família. E era muito engraçado porque o pastor Pedro, ele, como ele era aposentado, ele tinha um tempinho livre, né? Então o que ele fazia? Ele não mandava as revistas direto para minha casa, mas ele mandava todas as revistas para a casa dele
E quando chegava o dia, né, de fazer a entrega da revista, ele levava a revista na nossa casa e fazia um culto com a minha família. Minha família, que não gostava de adventistas, começou a gostar dos adventistas. 7 anos depois, o Clube de Desbravadores fez uma divulgação na escola que eu estudava. E eu pedi para o diretor me visitar, eu me interessei pelo clube. Então, quando ele foi me visitar, ele era comportor e ele chegou na minha casa com a camisa do nosso amiguinho. Minha mãe perguntou: o clube tem a mesma filosofia da revista? O diretor falou que sim. E aí minha mãe deixou eu ser desbravador. Então, olha só, primeiro a comportagem, depois o Clube de Desbravadores. Quando eu fiz 16 anos, eu comecei a frequentar a igreja. E quando eu cheguei na igreja, a equipe da recepção me recebeu muito bem. E me encaminharam para a escola sabatina da minha idade. Então, olha os ministérios se alinhando: comportagem, Clube de Desbravadores, recepção, escola sabatina. E era muito curioso porque, como eu não era adventista, minha família não era adventista, o sábado era muito difícil para mim. E naquele período entre o culto e o JA, era muito tempo ocioso. E eles tinham uma preocupação de: poxa, o que esse jovem que não tem a família na igreja, né, vai poder fazer nesse tempo? Então, o que eles fizeram? Para eu não precisar voltar para minha casa, eles fizeram uma escala de almoços da igreja. E cada sábado eu almoçava na casa de um irmão diferente. E, além disso, o que eles fizeram? Era bom. Passei bem, viu? Passei bem. E o que eles fizeram? A igreja dava estudos bíblicos numa clínica de reabilitação. Para eu não ficar ocioso ou não ficar fazendo sala na casa das pessoas, que também ficava um pouco desagradável em algum momento, eles me colocaram para ajudar no estudo bíblico. Mas eu sabia dar estudo bíblico, igreja? Não sabia. Eu sabia as doutrinas da igreja? Também não. Como é que eu ajudava naquela clínica? Eu ajudava os internos a encontrarem os textos bíblicos na hora do estudo. E o que é curioso, porque quem foi que me deu o estudo? As pessoas que estavam dando estudo na clínica de reabilitação. Foi nessa hora que eu tive meus estudos. E eu fui participando e sendo igreja antes de ser batizado na igreja de Adventista do Sétimo Dia. Eu já era parte da igreja antes de ser membro da igreja. E é muito curioso porque aquela igreja ela não tinha estudos bíblicos, ela não tinha pequeno grupo. Então a sexta-noite era um tanto quanto complicado. Mas um dia, mexendo no Facebook, uma amiga da igreja postou um link de um culto online de uma igreja, que era a Igreja Adventista da Vila Olímpia, lá em São Paulo. E aquele culto de sextas à noite se tornou a minha igreja às sextas à noite. Aquele culto virtual era o meu pequeno grupo. E assim eu fui edificado na palavra de Deus. Amém. Por meio de uma igreja que, por meio dos seus vários ministérios, preencheu a minha vida do amor do Senhor Jesus. Amém. E me ajudou a ser membro e conhecer a verdade. Amém. Talvez você pode olhar para mim e falar: pastor, não dá para eu ser da recepção, eu não sou uma pessoa nem um pouco simpática. Tudo bem, não tem problema. Pastor, eu não quero ver ninguém na minha casa para almoçar na minha casa. Tá bom, fica tranquilo. Posso fazer uma pergunta? Será que você poderia usar o seu WhatsApp e, antes de vir para a igreja, no sinal de internet da sua casa, você colocar o link do culto do NASP, por exemplo, no seu status do WhatsApp, para que alguma pessoa que estiver mexendo no WhatsApp veja os seus status, acesse aquele link e tenha a oportunidade de conhecer Jesus? Todos nós podemos fazer alguma coisa para que as pessoas conheçam a palavra de Deus. Pode ser que para você tenha muitas habilidades diferentes. Pode ser que você simplesmente mande o link no WhatsApp. Ou pode ser que você simplesmente seja fiel na devolução dos dízimos e ofertas. Porque os seus dízimos e suas ofertas são usados para a pregação do Evangelho. Todos nós temos alguma habilidade, alguma coisa que cabe na nossa mão para fazer, para que Cristo seja conhecido. Meu apelo para você nessa manhã: se envolva na pregação do Evangelho. Use os seus talentos, as suas habilidades para que pessoas conheçam a Jesus. Entenda, Jesus está para voltar. Fique vigilante. Não se distraia nessa terra. Sirva ao Senhor, pois muito em breve Ele vai voltar. E que o nosso Mestre, quando voltar,
não nos encontre tendo enterrado o talento, mas que Ele veja a gente multiplicando aquilo que Ele colocou em nossas mãos. Amém. Amém? Nós iremos encerrar o culto desta manhã cantando um hino, que é a razão da nossa existência. Nós existimos para proclamar que Jesus está para voltar. Então quero te convidar para se colocar em pé e juntos cantarmos o hino 441. Vencendo, vem Jesus. O Senhor usou alguém para que a Tua palavra chegasse à nossa casa, Senhor. Amém. Nós te agradecemos porque o Senhor nos tirou das trevas e nos apresentou a maravilhosa luz da verdade em Cristo Jesus. Amém. E por causa disso, nós queremos te pedir que o Senhor nos ajude, que Teu Santo Espírito nos mostre, Pai, o que é que podemos fazer para que pessoas conheçam a Tua palavra. Seja por meio de alguma atividade dentro da igreja, seja em algo fora da igreja, Senhor, mas que a todos os momentos nós possamos proclamar a verdade de Cristo Jesus. Amém. Coloque pessoas em nossa vida, Pai, para que nós possamos apresentar a Tua palavra. Amém. Para que muito em breve o Senhor volte e nos leve de volta para casa, que é ao Teu lado, Senhor. Nos dê a certeza do Teu cuidado, da Tua proteção e da salvação em Cristo Jesus. Abençoe a igreja de Angatuba, Senhor. Abençoe a liderança dessa igreja, abençoe o pastor e sua família, e que muito em breve possamos viver ao Teu lado nas mansões celestiais. Amém, Pai. É o que te pedimos em nome de Jesus.